característica. Enquanto você faz uma atividade física, você está com o mínimo de insulina possível. Estando com o mínimo de insulina possível, você consegue potencializar a utilização dessa gordura regional como fonte de energia. Então, já pela lógica do tempo, fique bastante tempo fazendo exercício. Exercite-se por períodos mais prolongados. Óbvio que isso vai exigir de você intensidades mais baixas. E os resultados para a gordura localizada são fenomenais, tá? Então, existem ferramentas hoje que funcionam para a gordura localizada, que são ferramentas bastante interessantes, tá? Então, tem alguns métodos, tipo um método de ultrassom, que é chamado de cavitação. É um método que trabalha praticamente ali a 39 mil ondas por segundo, que é um processo onde você consegue oscilar bastante, né, dentro da célula de gordura e você consegue... Estou vendo aqui que está parando um pouquinho na transmissão. A Marilene Falcão, todo mundo está ouvindo direito ou está parando para todo mundo? Me dá uma mensagenzinha assim, se estiver ok, fala assim, que pode ser a transmissão, pode ser daqui, eu não sei, né? E de fato, como eu falo muito, eu vou falando, Merielle está normal. Para você sim, né, Meri? Então tá, pode ser aí com você. Marilene, pode ser com você então, porque eu acho que está todo mundo aqui ouvindo mais ou menos normal. Beleza, todo mundo normal, Cris, Aline, maravilha. Então vocês estão ouvindo bem. Então deve ser realmente ali na Marilene. Obrigado pelo feedback, gente. Vamos lá. Vamos tocar. Silvinha, bom te ver, Grazi. Bom ver vocês, Lilian, ótimo. Olha quanta gente, agora é uma sequência de amigos aí. Maravilha, Vivi. Calma aí, deixa eu voltar, Clóvis, deixa eu voltar a falar. Então, em relação a ferramentas, existem algumas ferramentas que são realmente super efetivas. A cavitação é uma ferramenta super efetiva, né, que é um ultrassom de frequência muito baixa, né, ali próximo a 39 kHz, que ele consegue fazer assim, uma emulsificação, ela faz a cavitação, como o nome já diz, da molécula de gordura, né? Então ele dá como se fosse uma explodida dentro da molécula, isso rompe junto à membrana e disponibiliza, ele faz aquele processo de mobilização e disponibiliza isso para utilização. Lembrando que depois que você fez isso, você tem que utilizar, tá? Então, todas essas estratégias terapêuticas, aquele Crio também, né? O Crio Cup, que tudo mais, que também está, inclusive, muito mais em moda hoje do que a cavitação. Existem algumas bandas, né? Bandagens quentes que você pode utilizar, que, por mais curioso que seja, tem resultados bastante interessantes, entendeu? Eu, pessoalmente, participei de testes com isso para mensurar com termografia, com disponibilidade de glicerol e tudo mais, e tem resultados curiosamente interessantes ali. Não a roupa inteira, tá? Aquela roupa inteira de desidratação, absolutamente não. Mas as bandagens regionais funcionam, são métodos bem curiosos. Então, a gente está pensando nisso, são assim, estratégias terapêuticas para mobilização. Toda estratégia terapêutica para mobilização deve estar acompanhada de uma estratégia para utilização. Se você disponibilizar um derivado, uma fração da gordura na sua corrente sanguínea e você não utilizá-lo como fonte energética num espaço muito curto de tempo, grande parte dessa molécula você pode reesterificar. E de forma geral você vai estar disponibilizando para estar acumulando em alguma região. Então, se você disponibilizou para acumular em alguma região, seja porque você não precisou de um substrato energético novo porque já tinha aquele disponível e você não utilizou muito, ou porque você pegou pequenas frações daquela dali e vai reesterificar, a tendência é que você reacumule na região que você não quer, né? Então, estou vendo aqui que bandagem, Regiane Silva. De forma geral, Regiane, são bandagens térmicas, né? São faixas abdominais ou faixas que você coloca na coxa, que eles aumentam a temperatura regional. Então, de forma geral, os resultados são potencializados quando você utiliza isso associado a uma atividade física e durante, tá? Exatamente no momento da atividade. Por quê? Você está liberando quando você está na atividade física, você está liberando vários hormônios que vão atuar nessa mobilização de gordura regional, né? Então você está inibindo a insulina. Como você comunica quando você coloca uma bandagem dessa? Você faz com que o aumento da temperatura regional, que é dado sobretudo pelo aumento do fluxo sanguíneo,
faça com que mais desses hormônios lipolíticos cheguem na região. Então você direciona um pouco o fluxo para aquela região. Então esse direcionamento do fluxo tem uma resposta bastante boa, tá? Já fiz o teste com algumas bandagens, já fiz o teste com algumas roupas que eles usam com cerâmica. São coisas assim razoavelmente novas, assim, com um espectro financeiro totalmente diverso, tá? As bandagens são muito pequenas e muito baratas. Essas roupas com cerâmica são muito grandes e muito caras, tá? São muito maiores e muito caras. Tem que pensar, tomar um pouco só de cuidado, porque a temperatura que algumas dessas podem levar são temperaturas muito elevadas, tá? As cerâmicas levam nosso corpo a temperaturas muito elevadas. As bandagens, de forma geral, regionais, não, tá? Preocupação da bandagem regional é você não usar bandagem no corpo inteiro, né? Você no abdômen, tronco, coxa, panturrilha e braço, porque isso aí acaba te gerando um grau de desidratação muito alto e acaba te incapacitando de realizar atividade física de maneira crônica, tá? Tem uma aluna que obteve excelentes resultados com a bandagem. Legal, braço e abdômen. Funciona mesmo, Vivi? Funciona mesmo. Então, ainda é uma coisa que está crescendo na mídia, essa tendência também de, quando a gente fala, né, de estética, de gordura localizada, ainda são termos muito banalizados, então as pessoas ainda, como vivem muito de mídia, né, de exposição, de hits e tudo mais, ainda é muito banalizado o conceito, mas tem coisa efetiva, tá? A bandagem funciona, a cavitação funciona, o CryoCup funciona, tá? Então, dificuldade do CryoCup, né? Assim, é difícil você acessar a gordura, é difícil você chegar nela, porque você tem tecidos até você chegar, né? Então, vamos dar um exemplo. Quando você bota um cup desse, um CryoCup, para você baixar a temperatura de uma célula de gordura que está debaixo da pele, você vai ter que primeiro baixar a temperatura da pele, né? Isso é normal, você baixa muito a temperatura da pele. Você tem que entender se sua pele resiste àquela temperatura tão baixa. Então não é raro você encontrar pessoas que têm queimaduras na pele, entendeu? Porque estão utilizando aquele tipo de CryoCup, né? Então, é comum? Não é comum. Se você tomar os cuidados necessários, um profissional bem qualificado, com uma máquina legal, vai bem e os resultados são bons. Tem que tentar espaçar um pouco uma terapia de outra. É importante que você compreenda qual o período que você vai ter de disponibilização daquela gordura, porque, vamos pegar como exemplo, se você fizer uma cavitação, a cavitação se disponibiliza na hora, você mobiliza na hora, realmente ela vai para a corrente sanguínea, em menos de 15 minutos ela já está tudo na corrente sanguínea, e temos até estudos que já mediram. Então, o tempo que essa gordura fica ali na corrente sanguínea vai de 2 a quase 18 minutos, entendeu? A meia-vida é muito baixa. Então, nesse período que você mobilizou, você tem que começar a se preocupar em utilizar. Não adianta você estar em repouso fazendo isso e o seu corpo não está precisando de gordura como fonte de energia. Então você tem que colocar seu corpo em atividade e associar isso, ou seja, se vai fazer uma captação, finaliza com uma modalidade, qualquer terapêutica, seja um MS, seja uma corrida na esteira, seja uma vibração, seja um exercício, qualquer coisa que você queira, aí você consegue de fato ter um resultado crônico. Mesma coisa se você... CryoCup é isso mesmo, Simone, é a criolipólise. Então, se você estiver fazendo a mesma coisa, uma criolipólise, é importante você compreender que a criolipólise, de forma geral, você mata um pouco a célula, né? O núcleo da célula de gordura. Então você vai fazer com que essa célula vá morrendo meio por inanição, né? Uma apoptose programada ali por nós, e ela não é toda disponibilizada no primeiro dia, ela fica ali quase 5, 6 dias até de fato você poder liberar isso, tá? Então você tem que ter nesse período, regular um pouco sua alimentação, para você não se nutrir apenas do que você se alimentou, senão o seu corpo está disponibilizando para você um nutriente que você tirou de maneira regional, mas você está colocando outro para dentro. Então, o que adianta? Você está colocando outro para dentro, ele está concorrendo com o que você está disponibilizando. Então, novamente, essa estratégia terapêutica da nutrição, da atividade física, do tratamento estético, tem que ser toda junta, entendeu? É óbvio que você vai pegar profissionais da área, você vai pegar um nutricionista para te dar estratégia nutricional, né? Um esteticista, um fisioterapeuta para te dar estratégia da parte de estética, um professor de educação física para te prescrever atividade. Mas é interessante que a gente possa, né, juntar essas informações, ou então num ambiente onde todos possam integrar as informações. Isso é bastante importante, mas o resultado é super bom. Super bom. Então realmente a gente não precisa achar que a gente tem uma gordura ali acumulada que não vai sair nunca, entendeu? Não, essa aqui não sai, é meu. Não, é seu enquanto você não doar para alguém, enquanto você não fizer a estratégia correta, tá? Enzimas lipolíticas também funcionam, ali, tá? Tem que entender, assim, algumas formas de atuação com enzimas lipolíticas, né? Tem gente que aplica diretamente a enzima lipolítica, né, na região, e aí muitas vezes quando você associa a outras técnicas,
a gente é carente de estudo para justificar como. Então eu conheço pessoas que acabaram tendo pequenas lesões na pele, entendeu? Porque utilizaram associados a um ultrassom muito rápido, a enzima estava agindo e o ultrassom acabou agindo também. Então isso muitas vezes pode deixar irregularidade na pele, de acordo com onde se aplica, né, da onde o profissional está aplicando. Então, novamente, se você vai a um profissional, um grupo, uma equipe multidisciplinar ali, que eles estão agindo bem sobre todas essas estratégias terapêuticas, show de bola, eles têm o domínio, eles sabem a hora de aplicar uma enzima, entendeu? A hora de fazer um ultrassom, se pode fazer um cryocup ou, né, uma criolipólise ou não, tá? Mas isoladamente é difícil, né? A gente adora profissionais diversos, quem faz a minha criolipólise é ali, o meu nutricionista é aqui, parará. Integre as informações, entendeu? Bote em contato, vamos fazer uma estratégia conjunta, isso é o que dá mais resultado. Essas associações terapêuticas são difíceis em qualquer área, né? É uma dureza, tá? Então deixa eu ver aqui como é feita a mensuração. Charles, boa, show de bola a pergunta. De forma geral, quando você mobiliza a gordura regional, né, então qualquer lugar que você mobilize, ela sai com um componente que é um glicerol e 3 ácidos graxos, tá? E você vai fracionar essa gordura numa beta-oxidação, na clivagem e tal, para que você possa utilizar, de forma geral, os ácidos graxos. Você vai utilizar em forma de cadeias de 2 carbonos, são chamados de cetônicos, né? Então, e o glicerol você também disponibiliza na corrente sanguínea e depois você acaba utilizando ele por outras formas. Mas a forma de mensuração, de forma geral, bota uma cânula na região e mede a quantidade de glicerol. Então, quando você consegue medir uma concentração de glicerol aumentada dentro de um componente, de uma área, de uma região onde você acredita que esteja sendo liberado mais gordura, você consegue pegar frações daquele glicerol no local, tá? Então, isso é um dado bastante importante, bastante justo para coletar de maneira regional. É a maneira mais precisa que tem regional. Tem estudos crônicos que as pessoas fazem, inclusive, com plicometria, com mensuração da dobra cutânea por ultrassom, entendeu? Nós mesmos participamos ali de um estudo feito na Estácio de Sá. A Cris está aí dentro, ela participou do estudo também, onde a gente fez cavitação, depois fez a mensuração com dobra cutânea, mensuração com ultrassom e atividade física associada. Então, a gente tem esses dados de dobra cutânea. A dobra cutânea também mostra claramente, tá? É interessante dessas estratégias todas é que você vê de fato o resultado, entendeu? Você mede o resultado, não é aquela coisa mágica. E primeiro, o resultado também não é mágico, não é que vai surgir de uma hora para outra. Opa, 2 dias? Não. Você precisa de uma coisa crônica, você precisa de 2 sessões semanais, fazer durante 3, 4 semanas, mas você vê claramente o resultado. Você percebe a gordura regional reduzindo de maneira drástica, entendeu? E as pessoas vêm, fazem e depois ficam, legal, 6 meses, 1 ano com resultado maravilhoso. Dá para expandir esse resultado? Dá. Se você regular ainda mais a sua dieta, você mais ou menos está pagando um débito, uma dívida que você criou ao longo da sua vida, né? É normal que você, durante o final de semana, você ingira um pouco mais de uma coisa que talvez não fosse tão adequada, você não faz em algum momento da vida a atividade que deveria, porque você está soberbado com trabalho, com família e tudo mais. Acumulou um pouco mais. Como é que você vai desequilibrar a balança em algum momento na vida? Ou você tem que carregar aquele colote pro resto da vida? Não. Você consegue reduzir aquilo, entendeu? Então, são estratégias muito efetivas, tá? De fato. Um outro ponto que é bastante interessante, que também é muito citado, é o jejum, né? Que inclusive esse ponto talvez esteja bastante na moda aí, né? Talvez um pouco do jejum intermitente e tudo mais. O jejum é uma estratégia bastante interessante para a gente inibir a atividade dos receptores alfa. E naturalmente a gente aumenta a atividade dos receptores beta. Qual é o lado ruim do jejum, né? Se a gente fosse pensar assim, poxa, então é maravilhoso, vou ficar fazendo jejuns prolongados. É porque naquele período de jejum, de forma geral, você não consegue fazer atividades, né, de longa duração, é um pouco mais difícil você se adaptar. Tem gente que consegue, tá? E depois que você também treina, você vai começando a fazer, associar alimentações durante o treino e tal, tem uma maneira correta de fazer, alimentos mais efetivos e tal, você consegue resultados melhores. Mas o jejum também demonstra resultados bons, inclusive comprovadamente a atividade beta 3 aumentada. Então isso é bom, tá? Então demonstra resultado bastante bom. Então existem estratégias terapêuticas associadas que a gente tem que estar preocupado para fazer, entendeu? Não é só pensar que eu vou fazer uma atividade física intensa, eu vou fazer uma atividade intensa e pronto, né? Vou entrar na moda do HIIT. Faço uma atividade intensa, estou gastando caloria e pronto. Não é. De fato, o emagrecimento, sobretudo o emagrecimento regional, é algo que a gente tem que estar muito preocupado com quase todas as variáveis, né? Com muitas variáveis que envolvem o acúmulo, a mobilização, que envolve tudo que a gente está fazendo. Então,
O problema é o que se come depois de jejum. Ótima, a Lê falando aqui, né? Super nutri também, aí fica fácil. De fato, esse período pós-jejum é um período importantíssimo, né? Porque você, depois do jejum, você está no período altamente absortivo, né? Então, óbvio, o nutricionista é muito melhor do que eu para falar isso. Estou tentando agregar a relação com a atividade física, né? Então, se você vem no período de jejum, seu corpo agora está doido para absorver alguma coisa. O que você vai dar para o seu corpo? Se você preparou ele para vir uma coisa nobre, para ele estar nutrido, você vai dar uma coisa ruim, que não vai nutrir bem. Então, toda essa preocupação pré-atividade, atividade e pós-atividade é fundamental. Pós-atividade, tem mais uma dica que eu posso deixar para vocês. No período pós-atividade física, igual como acontece no período de jejum, você tem ainda, o seu corpo está doido para absorver algo. Então ele está querendo nutriente. Se você está pensando em aumentar a massa muscular, aquele é um período, uma janela importante ali que você está querendo nutriente para preparar o seu corpo para responder melhor. Se você vai treinar no dia seguinte, ele já tem que estar começando a recuperar para o próximo dia. Você tem que deixar seu corpo pronto, é uma máquina que você tem que deixar pronta. Então, você tem ali naquele período 20 a 30 minutos pós-atividade física, um aumento da atividade de uma enzima chamada glicogênio sintetase, que é, na verdade, uma enzima que vai fazer você armazenar tudo que você estiver absorvendo como glicogênio, que é uma forma de armazenamento de carboidrato super eficiente, vem agregada a 3, cada molécula de carboidrato vai vir com 3 de água, então dá um volume grande, né? Hidrata, inclusive, o nosso corpo, mas de forma geral você está no período ali de hiperabsorção e hiperatividade dessa glicogênio sintetase. Se você não estiver ingerindo nada ainda naquele período, se você puder, se você não estiver preocupado em treinar demais no dia seguinte, intenso de novo, vamos excluir os atletas de performance que tem que pensar todo dia numa supercompensação. Para esse público que não precisa, também é um período super importante. Se você conseguir ele ficar um pouquinho mais naquele período sem ingerir nada, você aproveita o EPOC, que é o consumo de oxigênio ainda pós-esforço aumentado. Você não deixa essa glicogênio sintetase ficar armazenando muita coisa para te deixar pronto para depois. Você continua com esse déficit, então você vai fazer com que a gordura realmente vá sendo usada como fonte de energia durante mais tempo. E ainda mais que você ainda você não teve o pico de insulina, então os beta-3 ainda estão mais ativos. Você não só utiliza a gordura, como utiliza a gordura de maneira regional. Daniel Botelho, super abraço para você, irmão. Prazer te ver aí. Brócolis e frango, mestre. Esse é o cara. Esse é o cara. Mergulhador de tubarões aí, come brócolis e frango para aguentar essa luta. Então, gente, acho que a mensagem mais importante é assim. É uma estratégia, a perda de peso regional, né? A redução da gordura localizada é uma luta que a gente pode vencer. Tá? Então, não precisa se conformar com aquela barriguinha infraumbilical ali que você adquiriu, porque você passou 1, 2 anos muito estressado, comendo mal, papapá, e ficou aquela barriga ali, você fala, pô, não perco nunca mais. É a mulher que tem aquele quadrilzinho mais largo ali, aquela gordura acumulada, falam aquela banana ali debaixo da lateral do glúteo. Você não precisa ter aquilo, você consegue reduzir, modificando seus hábitos e conseguindo compreender que essas pequenas estratégias associadas vão te dar um resultado fabuloso, tá? Se você pensar em algo absolutamente regional, você vai ter que assim, usar a mão realmente de algumas, talvez, estratégias mais fisioterapêuticas, estéticas, tá? Então o resultado fica muito melhorado. Mas só de você conseguir controlar essas variáveis para utilizar mais a gordura regional como fonte de energia, garanto que o resultado já vai ser bom, tá bom? Quem quiser, quem puder fazer uma visita lá no meu YouTube, no meu Instagram, eu boto sempre informação técnica sobre essas coisas. Na minha área de fisioterapia, educação física, eu tento abordar na profundidade a saúde, a estética e tudo mais. Então, foi um prazer enorme estar com todos vocês aqui hoje. Adorei a audiência, adorei as perguntas. Não consegui, obviamente, responder todos, né? A gente fica embananado aqui para falar, para responder, para ver todo mundo. Um monte de amigo entrando. Acho que vocês devem ter visto, hoje é meu aniversário, então foi uma ótima forma que eu consegui arrumar de comemorar perto de vocês todos aqui. É um prazer realmente